bem-vindo, aluno! Nesta unidade de estudo, o professor Edivaldo Milo vai explicar acerca do aspecto material e não incidência do imposto sobre a renda. E você poderia me responder o que é fato gerador? Então, preste muita atenção, pois a aula começa agora. Vamos nessa. Então, continuando aí, essa decisão super interessante do STF sobre o conceito de renda, né, que você acabou de estudar na unidade de ensino anterior. Então, veja o que o STF diz, que a renda, né, o que é renda e o que não é renda, definido pela lei como tributável, não pode ir além, não deve ir além dos limites semânticos, dos limites do enunciado normativo, do enunciado, né, do que é renda. Lembra daquela decisão no mesmo sentido do que é serviço? A lista taxativa vai dizer quais são os serviços tributáveis. A lista anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Mas não pode ir além dos limites semânticos do que é prestação de serviço. Então aqui é a mesma coisa. A legislação ordinária não pode ir além dos limites semânticos do que significa renda, né? Que são intransponíveis esses limites semânticos. Entendo por isso o STF aí falando que ela não pode considerar renda para efeito de taxação o que é de maneira incontestável ônus, o que é de maneira incontestável dispêndio, o que é de maneira incontestável encargo ou diminuição patrimonial do pagamento de um débito. Então veja, o pagamento de um débito, um ônus, uma despesa, não pode ser considerada renda. Dito isso, meu amigo e minha amiga, vejamos essa questão aqui, né, do 15º concurso público para juiz federal, né, do TRF3, na verdade, né, 2011 para 2012. Foi cobrado o seguinte questionamento na prova discursiva. Há um conceito constitucional de renda e proventos de qualquer natureza, delimitador da competência tributária impositiva para fins de instituição do imposto previsto no artigo 153, inciso 3 da Constituição Federal. Assim sendo, você deveria abordar esses 3 pontos, né? Que exclusão do conceito de fatos geradores de outros impostos, que proventos de qualquer natureza é espécie de renda e que seria um acréscimo patrimonial, né? Então seria uma riqueza nova do confronto entre entradas e saídas em determinado período de tempo, decorrente da interpretação sistemática, principalmente do artigo 145, parágrafo 1º, né? Artigos aí, 145, parágrafo 1º, 153, inciso 3, parágrafo 2º, inciso 1, porque o inciso 2 já foi revogado. Sendo assim, meu amigo e minha amiga, perceba o seguinte, né? Que a nossa jurisprudência vem decidindo o que pode ser fato gerador do imposto de renda e o que não pode. E isso cai demais em concursos públicos. Vamos iniciar o estudo, né, da nossa jurisprudência a partir do que não é considerado renda, ou seja, não incide imposto de renda. Vamos começar aí das decisões dos tribunais superiores, principalmente do STJ, né, do que não é considerado renda. Então veja, não incide imposto de renda no pagamento de férias não gozadas por tempo de serviço. Vamos supor que determinada pessoa tem direito a férias, mas não goza dessas férias, né? E aí recebe o valor das férias. Esse valor de férias não gozadas é considerado um valor indenizatório. Por quê? Porque as férias teriam que servir para o descanso. Então, como é considerado um valor indenizatório, não pode incidir imposto de renda, súmula 125 do STJ. Então, veja, natureza jurídica de indenização constituindo mera reparação do dano econômico sofrido. Ou seja, a pessoa converteu as férias em pecúnia, né? Não gozou das férias e recebeu o valor em dinheiro. Não pode incidir imposto de renda, né? Súmula 125. Vejamos aí
o segundo item, no mesmo sentido, no pagamento de licença-prêmio não gozada por tempo de serviço. Veja, por exemplo, o servidor público do Distrito Federal, ele tem direito a uma licença-prêmio, né, de 3 meses após um período de 5 anos. Claro que ele nesse período não pode faltar, não pode ter nenhum tipo de punição disciplinar, né? E aí ele vai ter, depois de 5 anos, o direito a uma licença-prêmio de 90 dias. Vamos supor que o servidor não goza dessa licença-prêmio, prefere receber esse valor em pecúnia. E aí o que é que diz o STJ através da súmula 136? Que nesse caso não irá incidir imposto de renda. Então não incide imposto de renda no caso de pagamento de licença-prêmio não gozada. Caráter indenizatório constituindo mera compensação do dano econômico sofrido também. Também não incide imposto de renda na indenização recebida pela adesão a programa e incentivo à demissão voluntária. Súmula 215. Né? O programa de incentivo à demissão voluntária, né, a pessoa recebe uma indenização, né, e sobre esse valor decorrente dessa indenização não pode incidir imposto de renda. Por quê? Porque é um valor indenizatório, não está no conceito de renda. Súmula 215. Então veja, indenização de natureza reparatória desde que exista quebra de vínculo empregatício entre empregador e empregado. Que é exatamente, né? Você vai receber uma indenização em razão da sua própria demissão voluntária, naqueles planos de demissão voluntária. Então veja que essa súmula se mantém consolidada e perfeita na jurisprudência do STJ, tanto que tem um RESP aí bem recente do STJ aplicando a súmula 215. Vejamos agora a súmula 386 do STJ. Diz que não incide imposto de renda nas indenizações de férias proporcionais e o respectivo adicional. Veja, a pessoa não gozou de determinado período de férias, né, chamadas férias proporcionais, e recebeu din-din. É a mesma coisa, né? É indenizatório. Então veja, caráter indenizatório e não tem origem em capital ou trabalho às férias não gozadas. Beleza? Então veja que também não incide imposto de renda nesse caso. Vamos à quinta hipótese. Não incide imposto de renda na quantia recebida em virtude de indenização definida em convenção coletiva do trabalho e de indenização recebida por causa de rompimento do contrato de trabalho sem justa causa, ou se ocorrida durante a vigência da estabilidade temporária do emprego, salvo no caso de renúncia a esse direito. Veja que, por exemplo, estabilidade provisória no emprego acontece quando a pessoa é presidente de uma confederação nacional, por exemplo, a pessoa é presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Comércio, né, a pessoa é presidente de um sindicato, né, ela tem uma estabilidade aí provisória no emprego, por quê? Para poder brigar pela categoria, senão com certeza ela é perseguida. Então veja aí a estabilidade provisória no emprego, nesse caso aí, se recebe, né, aí um valor durante esse período, né, em virtude de indenização referente a isso, né, ou também por indenização sem justa causa, não vai pagar imposto de renda. Por sua vez, é importante salientar, por outro lado, se na dispensa sem justa causa o empregador pagar a indenização espontaneamente, por mera liberalidade sua, sobre esse valor vai incidir o imposto de renda, porque aí deixa de ser indenizatório, é esse entendimento do STJ. Veja aí o inciso 6. Nos valores recebidos pelo contribuinte a título de juros de mora, juros cobrados por atraso no pagamento, a partir da vigência do Código Civil de 2002. Então, a partir do Código Civil de 2002, esses valores de juros de mora não são considerados renda, por isso não vão incidir imposto de renda. Veja aí a sétima hipótese. No lucro imobiliário da venda de imóvel recebido por herança, né? Ou seja, você recebe um imóvel por herança, esse lucro imobiliário decorrente dessa venda não pode vir
a incidir imposto de renda. Não está abrangido pelo conceito de renda. Então, veja, a portaria 80 do Ministério da Fazenda é ilegal. E o Decreto-Lei 94/66, que autorizava a cobrança do IR sobre a venda de imóveis herdados, foi revogado. Né? Teria que ser mesmo, porque não está no conceito de renda. Vejamos aí a 8ª hipótese. No lucro inflacionário acumulado pelas empresas, constitui apenas uma correção. Esse lucro inflacionário, né, acumulado pelas empresas também não pode incidir imposto de renda. O IR deve incidir no caso de lucro real, que é o resultado da atividade econômica, que servirá de base para a cobrança do IR e da contribuição social sobre o lucro líquido, a denominada CSLL. Então, vamos agora para a 9ª hipótese, nos valores recebidos por meio de bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Os resultados da atividade, do estudo ou da pesquisa não representam vantagem ao doador, tampouco exigem uma contraprestação de serviço. Agora veja que o STJ tem um contudo, tem um porém, todavia. Incide imposto de renda sobre valores recebidos por meio de bolsa de estudos quando o beneficiado tem vínculo empregatício. Aí, se tem vínculo empregatício, é considerado como produto do trabalho com o órgão concedente. Por quê? Nesse caso, a verba recebida a título de bolsa de estudos é o salário do servidor, já que ele permanece com seu vínculo empregatício apenas substituindo suas atividades laborais pelas acadêmicas. Então veja, se tem vínculo empregatício, aí vai incidir. Questão, item número 10. Na verba recebida a título de dano moral. Inclusive, isso virou súmula do STJ. Não incide imposto de renda na verba recebida a título de dano moral. Significa que é uma indenização, cujo objetivo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes, causado pela lesão de direito. Né? Pode ser tanto da vítima como dos parentes que se sentiram ofendidos com a ofensa, por exemplo, a um morto. Né? Agora mesmo surgiu um caso, ficam aí chamando até jornalista, né? Se você entrar no YouTube, você vai ver. Morreu o cantor Chorão, da banda Charlie Brown Jr. O jornalista chegou no meio da televisão, ao invés de chamar o cara de Chorão, chamou o cara de Cheirão. Né? Isso pode vir a ocasionar um dano moral. Né? Falou, de acordo com a morte de Cheirão, um caso, né, emblemático aí de possível ofensa ao morto, porque ele não está mais aqui para se defender. Então isso pode levar à lesão a direito. Então veja que o imposto de renda não vai incidir sobre a verba recebida a título de dano moral. Ok? Continuamos aí no próximo bloco. Um abraço. Mas este conteúdo ainda não acabou. Por isso, continue acompanhando as explicações do professor Edivaldo Milo para fixar bem a matéria. Até a próxima.